Olá, muito bom dia. Começando mais um Ronda da Cidade, hoje terça-feira, dia 10 de setembro, para te manter bem informado ao vivo para todo o Espírito Santo. No programa de hoje você verá que um acidente resultou em 3 óbitos e 2 feridos na BR-101 em Sooretama. Também tivemos um acidente que aconteceu em Aracruz e desta vez o motorista que atropelou um casal, ele se apresentou à delegacia para dar depoimento. Você fica sabendo também de tudo o que acontece em São Mateus, direto com J. Barbosa. E mais, a escassez de água, e principalmente no Rio Doce, que está baixando, vem preocupando as autoridades e também moradores de Colatina. Traficantes que foram presos, isso aconteceu lá em Povoação. Nós noticiamos ontem e hoje trazemos a atualização com Luana Santos. Tudo isso e muito mais você vê no Ronda da Cidade. Pois é, assim começamos. No rádio e na TV. A notícia chega até você. Começando o nosso Ronda da Cidade para te manter bem informado nesta terça-feira. A gente vai falar agora de um acidente muito grave que aconteceu na BR-101 em Sooretama, que resultou na morte de 3 pessoas e outras 2 ficaram gravemente feridas e foram levadas ao hospital. Acompanhe agora. O acidente aconteceu na noite desta segunda-feira no quilômetro 114 da rodovia BR-101 em Sooretama. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, foram 4 veículos envolvidos, 3 pessoas mortas e 2 feridas em estado grave, que foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e levadas para o Hospital Rio Doce em Linhares. A colisão aconteceu entre uma carreta e 3 carros de passeio. Um carro causou acidente quando o condutor realizou uma ultrapassagem em local proibido, colidiu na lateral de um veículo e depois frontalmente com outro carro e capotou. O condutor da carreta saiu ileso. 2 pessoas que estavam no veículo Cronos morreram na hora, sendo uma senhora e um homem. O terceiro óbito foi no condutor do veículo Uno, que transportava ainda um passageiro que foi arremessado para fora do veículo e socorrido em estado gravíssimo. A polícia rodoviária foi ao local para confeccionar a ocorrência e o trânsito ficou lento até a retirada dos veículos. Tá aí, né? Infelizmente, essa tragédia, nós procuramos a PRF, né, mas a Polícia Rodoviária Federal está ainda apurando, investigando o caso para concluir qual foi a dinâmica exata do acidente. Mudando de assunto agora, nós relatamos ontem uma tentativa de homicídio que aconteceu em Povoação contra a vida de uma mulher grávida. Na ocorrência, traficantes foram presos e a nossa repórter Luana Santos foi buscar mais informações sobre esse caso. Uma tentativa de homicídio deu origem a uma ação policial da Força Tática da Polícia Militar, que terminou em prisões e apreensões no balneário de Povoação, em Linhares. O caso aconteceu no último domingo. Ela passou algumas informações, teria sido agredida numa área de mata lá em Povoação. E com essas informações a gente deslocou equipes para o local, né, para fazer policiamento e tentar prender os indivíduos que lesionaram a senhora, né? E quando as guarnições de Força Tática chegaram no local, foram recebidas lá por indivíduos armados, né, que deram disparo de arma de fogo em direção aos militares. Nesse momento foi feito um acompanhamento dos indivíduos, né? A Polícia Militar repeliu aquela agressão deles, né, disparou também em direção a eles com arma de fogo. E aí foi possível prender várias pessoas lá no local, né? Uma quantidade de droga bastante grande. E o revólver que o cidadão utilizou para atirar na guarnição. Depois dessa correria toda que teve lá, né, os disparos de arma de fogo, foi possível identificar que esses indivíduos que fugiram da guarnição participaram mais cedo da ação que lesionou a Débora, né? E segundo informações, as agressões aconteceram por conta de dívida de droga. A motivação nos parece ser também envolvimento com o tráfico, né? Parece que ela informou que estava devendo uma quantidade de entorpecente para esse grupo, né? Que foi preso lá em Povoação, e o que levou eles a realizar essa agressão contra ela. Existe, né, uma informação, né, que esse grupo ele é articulado com grupos criminosos do sul da Bahia, principalmente, mas ainda faz parte de uma investigação mais profunda. Ao final da ação, 4 pessoas foram presas, incluindo uma mulher de 22 anos, além de armas, drogas e materiais para o tráfico.
Todos foram encaminhados à 16ª Regional de Linhares. Tá aí, né? A gente fica na torcida para a recuperação desta mulher aí, que realmente o neném dela fica. E a gente fica aqui na torcida que a justiça seja feita, né? Que esses traficantes paguem caro. E eu trago agora uma atualização sobre o acidente que aconteceu em Aracruz ontem, que vitimou um casal de idosos. O suspeito de ter atropelado esse casal se entregou na delegacia e foi prestar depoimentos. Vamos ouvir agora. O motorista envolvido no acidente deste domingo, que vitimou o casal de idosos Alberto João Maestrini, de 83 anos, e Lúcia Maria Serque Maestrini, se apresentou na Delegacia Regional de Aracruz na tarde desta segunda-feira. Segundo informações, o depoente seria um professor, identificado como Yuri Oliveira Souza, de 24 anos. Em seu depoimento, ele alegou que não fez uso de bebidas alcoólicas e que não estava em alta velocidade. Também disse que deixou o local do acidente, pois estava ferido, mas que mesmo assim acionou o socorro para atender o casal e que ainda pediu ao pai para ir ao local do acidente e prestar os cuidados necessários. A Polícia Civil abriu inquérito para investigar os crimes de homicídio culposo sem intenção de matar e omissão de socorro. Testemunhas disseram aos policiais que o veículo seguia em alta velocidade. Garrafas de bebidas alcoólicas foram encontradas no porta-malas do carro. Depois desse destaque, agora a gente vai para um rápido intervalo, mas não sai daí. No retorno eu tenho mais informações para vocês. Voltamos com o Ronda da Cidade já para falar das ofertas do Chaves, que hoje tem ofertas para o hortifruti e também a terça da carne. Já está na telinha para você. Temos aí o osso buco saindo a R$ 16,99. Temos a barriguinha suína também R$ 16,99. Já a capa de filé está saindo a R$ 26,99. Tem do chão de fora saindo a R$ 31,99. No setor de hortifruti, temos a banana prata saindo a R$ 3,99 o quilo. Mesmo preço do tomate também o quilo. O couve-flor saindo a R$ 3,99 a unidade. A uva Vitória saindo a R$ 5,99 a caixa de 500 gramas. E ainda a cartela de ovos vermelhos médias com 20 unidades está saindo a R$ 8,99. Supermercado Chaves, você já sabe, né? Fica ali no bairro Canivete para você encontrar com essas e outras ofertas. Olha só, hein? Falar agora sobre a rodovia das Paneleiras, que tem novos radares instalados. Confira agora esse destaque. O novo radar, com velocidade máxima de 80 km por hora, está sendo instalado bem no meio da S020, a rodovia das Paneleiras, que liga Vitória e Serra. Por isso, os dois sentidos da via vão precisar ser totalmente interditados por 4 horas, das 11 da noite de hoje até as 3 da manhã de terça-feira. A interdição é necessária, segundo o Departamento de Estradas e Rodagens, o DR, para finalizar as instalações na estrutura de aço que já foi colocada sobre a via. Essa estrutura possui aproximadamente 30 metros. Atenção se for passar nessa região de madrugada. Para quem segue no sentido Serra-Vitória, é preciso acessar a alça do viaduto do Complexo Viário de Carapina, perto do Vitória Parte Hospital, passar em frente ao Shopping Mestre Álvaro, descer pela Avenida Norte-Sul ou pelo bairro de Fátima, sentido Praia de Camburi. Para quem segue no sentido Vitória-Serra, é preciso subir pela Avenida Norte-Sul. O DR orienta os condutores a prestarem atenção na sinalização e respeitarem a lei de trânsito para evitar acidentes e infrações. Para alguns condutores, os radares ajudam na segurança da via. Redutor de velocidade é sempre bom. Não tem dúvida nenhuma que ajuda muito a segurança. Muitos condutores, infratores aí, né, que acaba abusando da velocidade, né, e acontecendo acidentes, né? O pessoal corre muito. O radar, então, faz com que o pessoal fique mais prudente. Prudente e obedecendo as leis de trânsito. Mas tem gente que acredita que não resolve muito, não. Isso aí se torna mais arrecadamento, né, para o Estado, que cada vez mais eles estão conseguindo arrecadar, né, através de segurança. Segurança é feita com educação, abordar o motorista, conduzir o motorista, a respeitar as leis de trânsito, sinais, entendeu? Isso aí não é uma forma de educar no trânsito. Ao todo, 162 equipamentos estão sendo instalados em pontos estratégicos nas estradas estaduais do Espírito Santo. Cerca de 80% dos radares já foram recolocados.
A previsão é que todos estejam funcionando até domingo. De acordo com o diretor-geral do DER, os radares são importantes para evitar acidentes no trânsito. Se nós usarmos as rodovias de forma segura, obedecendo a sinalização, nós literalmente estaremos evitando acidentes e muitas mortes. Uma novidade importante para garantir a segurança no trânsito para quem passa por lá. E agora nós vamos direto a Cachoeiro falar com Samuel de Fraga, que traz um giro de notícias por lá. Olha, esse caso aconteceu no bairro Rubem Braga e, segundo a polícia, o suspeito é o companheiro da vítima. A vítima é Graciele Oliveira da Fonseca, de 21 anos, e segundo informações, a vítima estava na casa da mãe, que fica no andar de cima da residência dela, tomando café. Ela desceu e pouco tempo depois os familiares ouviram os disparos. A polícia e o SAMU foram acionados. A casa estava trancada e a vítima foi encontrada na porta do banheiro e já sem vida. O principal suspeito é o companheiro dela, de 27 anos, e até o momento não foi localizado. Informações sobre o caso devem ser repassadas através do 181, não precisa se identificar. Em Presidente Kennedy, uma mulher de 26 anos, identificada como Milene Cristina Florencio de Souza, foi brutalmente assassinada neste domingo. O crime aconteceu por volta das 5 da tarde, na rua Olímpia Ferreira Viana. A vítima foi atingida com pelo menos 5 tiros. Após uma discussão, o homem saiu do local, foi até a residência dele e retornou armado. E ao chegar, disparou contra Milene, que caiu. Mesmo após os primeiros disparos, o homem continuou a agressão, chutando a vítima e descarregando a arma, fazendo com que Milene caísse no córrego Batalha. O crime foi presenciado pelos filhos de Milene e por uma senhora que estava com ela. A jovem foi socorrida e morreu ao dar entrada no pronto atendimento. A polícia e a Guarda Civil Municipal foram acionadas e fizeram buscas na região, mas o suspeito não foi localizado. Milena havia se mudado para Presidente Kennedy há apenas um mês e deixa 3 filhos, que foram encaminhadas ao Conselho Tutelar. Um homem morreu e outro ficou ferido após o carro em que estavam capotar na BR-262. O acidente aconteceu no quilômetro 107 da BR-262, na saída de Venda Nova do Imigrante. Foi na tarde deste domingo. 2 vítimas ficaram presas às ferragens. Um foi encaminhado ao Hospital Padre Máximo e a outra vítima, um homem de 58 anos, identificado como Evandro Bastos, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A dinâmica do acidente não foi informada. O veículo ficou totalmente destruído. Durante o atendimento às vítimas, o trânsito ficou em meia pista. O governador Renato Casagrande, em cumprimento de agenda aqui na região sul do estado, esteve em Marataízes, assinou ordens de serviço e fez a visita a obras do município. Casagrande foi recebido por representantes e alunos da APAE após visitar obras no município. A solenidade marcou a assinatura da ordem de serviço para a execução de obras de infraestrutura de ruas no bairro Esplanada 2, que vão beneficiar cerca de 38 mil habitantes. O bairro Esplanada é grande, tá certo? E a gente vai fazer a primeira etapa. Como tudo na vida, a gente dá o primeiro passo, né? E depois a gente continua dando o primeiro passo, mais passos adiante, aqui nessa parceria com a Prefeitura Municipal. Então, alegria a gente poder estar aqui, a gente poder estar em Marataízes ontem, ontem estava em Venda Nova, na parte da noite, na parte da manhã estava lá em Colatina, dando ordem de serviço também, publicando edital da terceira ponte de Colatina. São 8 milhões de obras. Então, a gente continua contando com a parceria com o nosso governador Renato Casagrande, porque aqui o bairro é muito grande, né? Que é aproximadamente 35 milhões a obra por inteiro. Mas, como ele disse muito bem, o primeiro passo está sendo dado hoje e os outros virão logo em seguida. Além da assinatura de ordens de serviço aqui no bairro Esplanada 2, em mais de 5 milhões de obras, o governador Renato Casagrande também visitou as obras de revitalização da Lagoa do Meio, que se tornou um novo atrativo para moradores e também para visitantes. As obras de urbanização da Lagoa do Meio incluem serviços de drenagem, pavimentação de vias, além da implantação e construção de ciclovia, calçada cidadã e praças.
O investimento do governo do estado é de mais de 55 milhões de reais por meio de convênio da Sedurb e a Prefeitura de Marataízes. Serão executados 3.576 metros de rede de drenagem, 26 mil metros quadrados de pavimentação, 8 mil metros de meio-fio, 1.700 metros quadrados de ladrilho hidráulico e mais 1.200 metros quadrados de sinalização horizontal e vertical. O espaço terá ainda uma academia funcional, incluindo bicicletário e bancos de concreto e madeira. Já o playground terá 516 metros quadrados de piso em borracha com vários brinquedos. Um local que era depósito de lixo e era um local de criação de ratos, na verdade. E ali agora está se transformando ainda no processo de obra até dezembro, num local aprazível para os moradores de Marataízes, daquelas regiões, dos bairros vizinhos ali, aquela região. E um local que vai ser opção para o turista. O turista vai na praia de manhã cedo, de tarde pode ir para a Lagoa do Meio, um local que vai embelezar ainda mais Marataízes. O governador inaugurou ainda 5 novas estações elevatórias de esgoto no município, com um investimento de mais de 2 milhões de reais em recursos do Fundo Cidades, que é gerido pela Secretaria de Estado do Governo. Muito obrigado, Samuel de Fraga. Espero amanhã com mais informações. Agora nós vamos para mais um rápido intervalo. No retorno nós vamos direto a São Mateus, saber os destaques do Norte com J. Barbosa. Voltamos com o Ronda da Cidade. Chegou a hora de saber os destaques do Norte. J. Barbosa é quem traz as informações. J, seja bem-vindo. Quais são as informações de hoje? Olá, Will Souza, amigos e Linhares, trazendo as informações aqui de São Mateus e região. Olha, moradores do bairro Posto Esso, aqui em São Mateus, acordaram assustados com 3 ônibus pegando fogo de uma aviação que faz transporte coletivo aqui no município mateense. A nossa reportagem foi até a entrada da garagem da aviação São Gabriel, que é responsável pelo transporte coletivo em São Mateus, mas nenhum representante quis falar sobre o assunto, que ainda está sendo investigado. A empresa não divulgou os prejuízos dos 3 coletivos que pegaram fogo. Somente a perícia poderá divulgar um laudo que possa identificar as causas do incêndio. Pois é, um outro assunto também que eu destaco para você aqui no Ronda da Cidade, viu? Com relação a um baile no bairro Vila Nova, segundo denúncias de moradores, havia um baile, inclusive as ruas ali estavam interditadas, e a polícia foi lá verificar e acabou sendo recebida, segundo a polícia, tiros e pedradas. Policiais militares do 13º Batalhão foram recebidos com xingamentos e atacados por um grupo que jogou garrafas de bebidas e pedradas. Um homem teria sacado a arma e efetuado disparos contra os militares, que revidaram com tiros de borracha e gás de efeito moral. O capitão Escárdua falou sobre a atuação da PM. Estávamos recebendo algumas solicitações de perturbação do sossego na região do Vila Nova. Isso em alguns finais de semana já. Nessa última sexta-feira, sexta para sábado, nós recebemos algumas solicitações de que estaria acontecendo um baile funk na via pública, ali na rua Buenos Aires com a rua Peru, no bairro Vila Nova. Organizamos então uma operação com força tática, equipe de trânsito, para tentar coibir essa situação, haja vista que eles estavam interditando totalmente a via pública e também uma área estritamente residencial. E ao chegar no local, a força tática já foi recebida com hostilizações, né? Foram arremessadas garrafas na direção da força tática. De início, a força tática utilizou equipamentos de menor potencial ofensivo, que é comumente conhecido como granadas de efeito moral, elastômero. E a situação acabou evoluindo porque um indivíduo, ele se aproveitou da turba ali, daquela aglomeração, sacou uma pistola e efetuou disparos contra a equipe de força tática, que logo se abrigou e, quando houve um momento adequado, efetuou o revide para repelir essa injusta agressão. E aí a gente tentou atuar em outras frentes no bairro para tentar coibir essa situação. Infelizmente, a gente vem de um cenário de que eram reiteradas esses eventos clandestinos em via pública, mas a comunidade do Vila Nova pode ter certeza que a Polícia Militar vai intensificar a atuação
para trazer a paz merecida que esses moradores merecem. Uma ossada humana foi encontrada por populares na manhã desta segunda-feira, atrás do campinho do bairro Vila Nova, em São Mateus. A perícia foi ao local, mas a polícia, até o momento, não divulgou detalhes se foi possível ou não fazer a identificação da ossada. Ainda falando sobre ossada humana, foi encontrada uma ossada na cidade de Pinheiros. A polícia acredita e suspeita que pode ser da menina Samantha, que está desaparecida desde março, viu? A garota sumiu da comunidade lá de São Geraldo, e ela tinha 14 anos de idade. Como foi encontrada essa ossada humana lá em Pinheiros, devido às vestes que tinha nesta ossada, a polícia acredita que possa ser desta garota que está desaparecida. Muito bem, Will, essas são as informações aqui de São Mateus e região. A gente volta amanhã, viu? Forte abraço e até lá. Muito obrigado, Jota. Te aguardo amanhã com mais destaques. Olha, a seca do Rio Doce vem preocupando bastante autoridades e moradores de Colatina, que pedem socorro porque o estado é crítico. Do alto vemos os enormes bancos de areia. Além de a cada dia chamarem mais atenção, eles também representam um pedido de socorro. O Rio Doce, sempre visto como imponente e parte das belezas naturais de Colatina, hoje tem sido motivo de grande preocupação. Ele está morto. O Rio Doce acabou. O Rio Doce, para recuperar isso, só Deus. O Rio Doce nasce em Minas Gerais, corta as cidades capixabas de Baixo Guandu e Colatina até se encontrar com o mar na Vila de Regência, em Linhares. E essa realidade impactante que ele vive também é reflexo do que acontece em suas bacias afluentes. Realmente a imagem é muito impactante, né? Verificar a condição do Rio Doce, os bancos de areia em Colatina. Em alguns trechos, o maior rio do Espírito Santo se transforma em poças. A água tenta seguir o curso, mas nem sempre consegue vencer os bancos de areia. E depois de nós caminharmos aproximadamente 1 quilômetro num deserto de areia, nós conseguimos chegar até a margem do Rio Doce. Na verdade, aonde a margem está hoje, porque ela já foi lá onde nós iniciamos o nosso percurso. Aqui passava o canal do rio e tinha uma profundidade de aproximadamente 20 metros e ainda 600 de largura. Hoje esse canal está passando longe e num trecho pequeno de menos de 100 metros. E isso aqui tudo era água, tanto do outro lado da ilha ali era um canal de água bem fundo, de 10 a 20 metros de fundura, do lugar dava 10, 12, outros 20 metros de fundura, que eu pesco há muito tempo. Eu pesco há mais de 40 anos, fui nascido e criado dentro do Rio Doce. E nunca vi um tamanho situação igual essa. E segundo Jackson, que é pescador profissional há 14 anos, o Rio Doce baixou a níveis alarmantes. O nível se baixou bastante aí, porque se a câmera pegar lá naquele banco de areia amarelo lá, a água ficava por cima daquilo ali, entendeu? E hoje você dá para ver a água abaixo ainda do banco de areia, entendeu? Então quer dizer que ele abaixou a níveis alarmantes de uns tempos para cá, entendeu? E com o nível mais baixo, a vazão da água também diminui. O Rio Doce tem uma vazão média de 900 metros cúbicos por segundo, se a gente considerar períodos de cheia, grandes cheias, e hoje a gente está verificando uma vazão que está variando entre 150 e 230 metros cúbicos. As consequências pelo rompimento da barragem de Mariana, em Minas Gerais, em 2015, ainda são sentidas pelo rio e também pelos pescadores. Hoje nós pescadores estamos à deriva, num mar de areia, um rio contaminado, peixe contaminado, isso tudo com laudos aprovados, feitos pela própria Justiça Federal. A produção de peixe ela caiu em geral uns 80%. Ações de reparação para a recuperação do Rio Doce já vêm sendo feitas e os resultados virão a médio e longo prazo. É importante frisar que o Comitê da Bacia do Doce tem um plano integrado de recursos hídricos que trabalha na revitalização do rio, na qualidade de água, na questão do saneamento, da recuperação dos mananciais. Existem ações específicas do Terra, Renova,
empresas diversas atuando na revitalização do rio. Então, a gente espera que esse trabalho, que o resultado é de médio e longo prazo, ele aconteça e a gente consiga reverter o cenário que hoje a gente vive. Para o presidente da Associação de Pescadores, além das ações de recuperação, é preciso uma fiscalização mais rígida e o cumprimento das leis já existentes. E preservar as nascentes, porque como as nascentes foram secadas, o volume de água no Rio Doce ele baixou muito. Então tinha que ter uma fiscalização mais rígida e fazer cumprir a lei, que nosso país tem lei. Em Colatina, o Rio Doce abastece as casas de mais de 120 mil pessoas. E segundo o Sanear, não há risco de faltar água. Mas além das ações de segurança hídrica já estarem sendo executadas, é preciso a conscientização dos moradores sobre o uso da água. Não vai faltar água para Colatina, pode ficar tranquilo, porque a gente tem meios paliativos para resolver esse problema aqui. Só dificulta mais a nossa captação, mas não vai acabar essa captação não vai ter racionamento de Colatina. O que a gente pede à população de Colatina é que ajude a fazer as denúncias como? É vazamento de cano, rede quebrada, que montamos uma equipe extra agora no final de semana, mais uma equipe para acontecer isso aí. Quero também a população que economize água, racione água no banho, não lave calçada, não lave varanda, reutilize a água da máquina de lavar roupa. São ações básicas que faz no dia a dia, cada dono de casa faz no dia a dia. Ver o majestoso Rio Doce cheio de vida novamente é o desejo de muitos. E se cada um fizer a sua parte, esse caminho que parece tão distante pode ser menor. Além disso, a torcida pelas chuvas tem sido grande. A época que começa a melhorar seria no mês de outubro, que seria o período das águas, né? O período das enchentes, que começa aí até lá para dezembro, né? É um período onde que costuma se vir enchentes, né? Nós estamos no final do período de seca. Vamos torcer para que agora no mês de outubro as chuvas voltem e aí retorne o ciclo natural do rio. Uma situação de escassez que preocupa não só os moradores de Colatina, mas de toda a região que depende do Rio Doce para sobreviver. Agora nós vamos a mais um intervalo, mas não saia daí, tá? No retorno eu trago mais informações para vocês sobre uma exposição de obra de arte. É daqui a pouco. Voltamos com o Ronda da Cidade e antes de trazer esse destaque aí dessa exposição de arte que está rolando lá no Palácio de Anchieta, eu tenho um recadinho para você. Mercado Ferreira, aberto todos os dias no Mercado Municipal. Lá você encontra queijos, vinhos, a melhor carne seca do mercado e tudo mais, como está aparecendo na telinha para você, tá? Vai lá e aproveite essas delícias. E mais, com nova loja agora no bairro Interlagos. Mercado Ferreira, aberto de segunda a domingo. Gente, ó, tá tendo uma exposição de arte que está acontecendo no Palácio Anchieta. A boa notícia é que ela vai até novembro. Vamos acompanhar agora. A exposição reúne fotos, pinturas, esculturas e vídeos de 10 artistas. O mediador cultural do Palácio explica o objetivo da exposição. É um recorte que vai trazer trabalhos e também documentações com uma pegada que vai levar a gente para uma reflexão sobre o contexto do que acontece com a gente depois do processo de colonização. Então, em contextos de preconceitos diversos e violências que aconteceram, mas também no conceito de esperança do que a gente pode mudar daqui para frente. A exposição também conta com documentos históricos. Documentos do Brasil, por exemplo, sobre a Chica Manicongo, talvez a primeira travesti, registrada aqui no Brasil, que sofreu um processo inquisitório também. Então, desde o século XVI, a gente tem registro desse tipo de situação acontecendo, aqui no Brasil especificamente. Marcela e a amiga admiram os bordados que formam essa outra obra. É muito bom cada vez mais a gente encontrar uma arte que fale dessa possibilidade de futuro de uma forma para além de contextos fechados, que a gente e justamente buscando uma ancestralidade, porque o que eu vejo aqui é que o futuro ele é ancestral. E isso é lindo. Alexandre explica que a peça foi realizada por um coletivo sul-americano formado na Espanha.
E eles vão trazer esses tecidos, né, com o nome Borderlands, que na verdade assim, é uma brincadeira com a palavra Borderlands do inglês, que é fronteira, mas também na ideia do bordado, que vai ser um bordado com várias escritas, com mensagens para o passado e para o futuro. Nessa outra sala estão as fotos da primeira mulher negra a fazer um filme no continente africano. A gente tem a Saura Maldoror, que é a primeira mulher negra a fazer um filme no continente africano, né? Faz o Sambizanga, que é um filme muito importante, assim, inclusive porque ela coloca o protagonismo de uma mulher dentro de um contexto da Revolução Angolana. Então, assim, né, ela faz questão também de colocar esse protagonismo da mulher. Ela sendo essa mulher protagonista, né, como, né, diretora, cineasta, e colocando também na personagem que aparece no filme, né? Camille é da Serra e estava visitando a exposição com uma amiga. E adorou. Eu achei bem bacana, que legal, tá falando sobre a cultura negra, gostei. Além das obras expostas aqui no Palácio Anchieta, a exposição Coreografias do Impossível também acontece no Museu de Artes do Espírito Santo, onde 4 artistas expõem seus trabalhos. E são obras de artistas daqui, né, também como um registro de uma performance da Rubiane. Aqui também no Palácio tem a Caxiel, que é daqui de Vitória também, mas lá no mais tem artistas da Ásia, da África também, dentro desse contexto pós-colonial. Então a gente vai ter também um pouquinho desse acervo. E para quem mora em Vitória ou está aqui a passeio, fica o convite para conhecer as obras. Só chegar, é gratuito, só não abre segunda aqui o Palácio e a exposição fica à disposição até dia 3 de novembro. 9 horas abre e vai até às 4 no final de semana, até às 5h45, né, nos dias de semana, fora segunda-feira. Destaque bacana, sempre fundamental de destacar a arte aqui nesse estado e até mesmo no Brasil. Então você que está passando pelo local, aproveite e vai lá conferir de perto essas obras. Com esse destaque bacana, a gente vai encerrando o nosso Ronda da Cidade de hoje, agradecendo a sua audiência. Amanhã eu volto com mais informações. Estou indo para a rádio agora terminar esse bate-papo, então eu te aguardo amanhã, tá bom? Desejo a todos uma excelente terça-feira. TV Sim, essa era a Terra.